Bom, vamos então ao nosso segundo painel. Nosso painel 2, agricultura, meio ambiente, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico do agronegócio no Brasil. Lembrando aqui e parabenizando toda a equipe UOL e Folha e Carlos José Marques pela elaboração dessas temáticas mais relevantes e impossíveis, ainda mais no quesito internacionalização do nosso país e atração de investimento. Bom, o apito tá vivo. Eu vou fazendo aqui o convite, daqui a pouco eu faço mais um apito, mas eu gostaria de convidar aqui ao palco Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, o governador Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, o senador Everton Rocha, nossa sempre ministra Isabela Teixeira, ela que é co-presidente internacional do painel da ONU, conselheira emérita do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ministra do Meio Ambiente 2010-2016. O currículo é longo para ler aqui em alguns segundos. Roberto Rodrigues, também sempre ministro e embaixador da FAO para o cooperativismo. A Mariana Lisboa, diretora global de Relações Corporativas da Associação das Empresas de Base Florestal. Bem-vinda, Mariana. E a Raquel Landim, que faz a moderação, ela substitui a Flávia e faz agora a moderação junto com o Carlos Marques. Bem-vinda, Raquel. Para ganharmos tempo aqui, já passo então ao Carlos Marques, dando as boas-vindas a todos vocês. Presidente Rodrigo Pacheco, obrigado por ficar à mesa. O senhor participa do próximo painel. E a todos, nós vamos tentar ganhar o tempo aqui para poder fazer o debate com vocês. Então, Carlos Marques, por favor, seguimos. Obrigado, Johnny, mais uma vez. E aí, para a gente dar a dinâmica aqui, já dando continuidade, eu vou convidar para a sua conferência a primeira expositora desse painel, a diretora global de Relações Corporativas da Suzano e presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, ABAF, a Mariana Lisboa. Mariana, seu tempo já está contando aí. Antes, e Marques, enquanto a Mariana vem aqui, eu acho válido pode vir, Mariana, um pequeno preview da temática e por que ela foi selecionada. Muito bom, Raquel. Perfeito, vamos lá. Então, bom, nós estamos no painel 2, né, da agricultura e meio ambiente, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Eu acho que, na verdade, a gente tem aqui provavelmente o tema que mais desperta a atenção em todo o mundo em relação ao Brasil, que é justamente a nossa agricultura e nosso papel dentro dessa missão de garantir a sustentabilidade do mundo, né? Então, vamos lá, então, por favor, Mariana, com você. Vamos lá, tentarei ser super breve para não cansar vocês. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento. Em nome da Suzano, agradeço ao Grupo LIDE o convite, no nome do presidente João Dória. É uma honra para nós participar do Brasil Conference. No nome do presidente Temer, eu cumprimento tantas e todas as autoridades aqui presentes, meus colegas de painel também, senador Rodrigo Pacheco, governadores Mauro Mendes e Riedel. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, senador Everton, embaixador. É um prazer dividir esse painel com a ministra também, Isabela Teixeira, no nome de quem eu cumprimento as mulheres também aqui presentes hoje. Antes de adentrarmos no tema propriamente do nosso painel, me permitam apresentar rapidamente a Suzano. Nós somos uma multinacional brasileira. Esse ano nós completamos 100 anos. Temos fábricas espalhadas nos diversos estados do país: Bahia, Maranhão, Pará, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Inclusive, governador Riedel, aproveito a oportunidade para agradecer o seu apoio e parceria na implementação do nosso mais novo projeto, a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, no Mato Grosso do Sul, um investimento de mais de 20 bilhões de reais,
o que nos dá um orgulho muito grande. Sem a parceria com o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a viabilização desse projeto certamente não teria sido possível. Muito obrigada, e fica aqui o reconhecimento público e o agradecimento da Suzano pelo apoio de toda a sua equipe. Além dessas 14 fábricas espalhadas no Brasil, nós compramos recentemente mais 2 fábricas nos Estados Unidos. Iniciamos, portanto, o nosso processo de internacionalização das nossas operações. Digo internacionalização das operações porque, na verdade, já temos escritórios comerciais espalhados pelo mundo, exportamos para mais de 100 países e temos centros de inovação e tecnologia também espalhados no mundo. Nós temos um super novo e muito tecnológico em Xangai, um outro em Israel, um também localizado no Brasil, o que denota o nosso compromisso com o que chamamos de inovabilidade, que é a inovação a serviço da sustentabilidade. Voltando para o território nacional, nós ocupamos mais de 2,5 milhões de hectares de área do território brasileiro, sendo quase que a metade destinada à conservação e a outra metade para áreas de efetivo plantio, o que comprova também o nosso compromisso com a sustentabilidade. No Brasil também nós geramos mais de 40 mil empregos e sabemos que, quanto maior é o nosso tamanho, é também a nossa responsabilidade. Por isso que, em 2019, nós lançamos o que chamamos de compromissos para renovar a vida. São metas públicas assumidas pela Suzano, todas elas diretamente ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e conectadas aos pilares ESG. Trago alguns exemplos concretos dessas metas. Então, a Suzano assumiu o compromisso público de, até 2030, aumentar o nosso investimento na biodiversidade com a construção de 500 mil hectares de corredores ecológicos, conectando os diversos biomas em que estamos inseridos, Cerrado, Mata Atlântica e bioma amazônico. Nos comprometemos também, até 2030, a ofertar mais de 10 milhões de toneladas de produtos de base renovável em substituição a outros de origem fóssil e também ao plástico de uso único. E foi também um compromisso público assumido pela Suzano, até 2025, remover 40 milhões de toneladas de gases de efeito estufa da atmosfera e, até 2030, reduzir em 15% as nossas emissões, nos tornando, então, uma empresa net zero, carbono neutro. O que nos dá também um orgulho muito grande por sermos uma empresa brasileira e podermos contribuir de forma relevante para o atingimento da meta climática nacional. Obviamente que essa é parte da contribuição do setor florestal, uma parte pequena da contribuição do setor florestal. A contribuição do setor é muito maior, e agora, já entrando no tema propriamente do nosso painel, o setor florestal brasileiro tem um papel muito relevante para a transição para uma economia de baixo carbono. Nós ocupamos no território nacional cerca de 17 milhões de hectares. Desses 17 milhões de hectares, 10 milhões são áreas de efetivo plantio e 7 milhões são áreas destinadas à conservação. Além disso, geramos no território nacional cerca de 6 milhões de empregos e correspondemos a mais de 1% do PIB nacional. E também correspondemos a mais de 1% do total de impostos arrecadados pelo Tesouro Brasileiro, o que é muito relevante. É importante que se diga também que só no ano de 2023 o setor florestal foi responsável por capturar 1,8 bilhões de gases de efeito estufa da atmosfera, contribuindo de forma relevante para o atingimento da meta climática brasileira. Além disso, esse impacto global que o setor florestal representa, ele repercute também regionalmente, em todos os estados em que temos a oportunidade de implantar as nossas operações. E me permitam fazer um recorte para o meu estado, que é o estado da Bahia, onde eu tenho a honra de presidir a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, apenas a título de exemplo. No estado da Bahia, nós ocupamos 700 mil hectares com áreas de efetivo plantio, mais de 400 mil com áreas destinadas à conservação, geramos mais de 200 mil empregos, correspondemos a 5% do PIB estadual e totalizamos cerca de 6% do total de impostos arrecadados pela Fazenda Estadual Baiana. Então, vocês podem imaginar o que significa a implantação da indústria florestal em um estado como o estado da Bahia, e isso se repete, senador Weverton, por exemplo, também no estado do Maranhão. Mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade também para dizer que,
nem tudo são flores no setor florestal e que se estamos muito avançados no que toca à agenda de meio ambiente, no que toca à agenda econômica e também na agenda de sustentabilidade, há ainda um gap a ser preenchido quando falamos em diversidade e inclusão. O setor florestal ainda é um setor eminentemente masculino. Apenas 18% dos colaboradores do setor florestal são mulheres. Desses 18%, só 20% conseguem chegar a gerentes. Quando se fala em posições de diretoria, entre 12% e 17%. Cargos de CEO, apenas 10%. Então, muito embora mais de 70% das empresas afiliadas à Indústria Brasileira de Árvores, que é a Associação Nacional do Setor Florestal, tenham metas diretamente ligadas à inclusão de mulheres em posições de liderança, ainda há um longo caminho a ser seguido. Então, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade em que temos aqui tantos homens que brilhantemente ocupam espaços de poder para conclamar cada um de vocês para que assumam a responsabilidade de impulsionar mulheres em posições de liderança. Eu trago aqui fotos reais de dias normais do que eu vivo na minha rotina como executiva do setor florestal, para que vocês vejam que, de fato, isso não é um exagero, é ainda uma distorção que precisa ser corrigida. Obviamente, eu não quero com isso incitar nenhum tipo de polarização, pelo contrário, a minha proposta aqui é de união de forças, de modo que os homens que hoje ocupam esses espaços de poder e o fazem com muito brilhantismo e muita competência, contribuam para que no futuro as nossas filhas, e a minha inclusive está ali, não tenham de passar pelo que eu passo no meu dia a dia, e que a gente tenha, inclusive, nos encontros do LEAD, muito mais mulheres participando na nossa plateia, a gente tenha plateias mais diversas, mais interessantes, e que possam trazer soluções inovadoras e criativas para os grandes problemas da nossa sociedade. Então, eu deixo aqui uma frase de um baiano que meu avô era um grande fã e que eu sou também, Rui Barbosa, e ele diz: ensina-se com palavras e com exemplos, mas muito mais com exemplos do que com palavras. Que possamos, então, ser o exemplo para essa e para as próximas gerações e que deixemos um legado de força, de igualdade, de equidade e que, no futuro, esses encontros, como eu disse anteriormente, sejam repletos de mulheres também, não só acompanhando de forma tão generosa os seus maridos, mas também tendo um papel de protagonismo na defesa das agendas globais. Muito obrigada. Mariana, muito obrigada pelas suas palavras. Somos poucas, mas estamos aumentando em número aqui, ó. Só olhar na plateia, né? A gente vai ganhando os nossos espaços. Eu queria convidar aqui agora um embaixador da FAO para cooperativismo, nosso ex-ministro da Agricultura, nosso querido Roberto Rodrigues, para a sua apresentação. Ministro, por favor. Bem, bom dia a todos. Eu quero saudar os componentes da mesa, companheiros, e agradecer muito ao João Dória pelo convite, informando que o João Dória criou o LEAD Agronegócio, deve fazer uns 12 ou 13 anos. Isso foi muito importante para a urbanização do nosso setor, que era desconhecido, passou a ser muito mais conhecido graças ao trabalho do João Dória. Por isso, sou muito grato a ele, João, eternamente grato a você por essa oportunidade. Bem, o tempo é curto. Fala do Brasil grande, do agronegócio muito grande, eu vou tentar fazer as coisas da maneira mais rápida possível, iniciando com uma comparação entre o uso da terra no Brasil e nos Estados Unidos. Deixar claro, por exemplo, que no Brasil, 66% do território ainda estão cobertos com vegetação nativa do tempo de Adão e Eva. Portanto, é uma coisa inédita num país desse tamanho, esse espaço. Mas o que mais importa é que o triângulozinho amarelo a sudoeste dessa pizza, que mostra que todas as plantas cultivadas no Brasil, todas, de alface a eucalipto, ocupam apenas 7,8% do território nacional. 7,8%, dados da Embrapa e da NASA. E temos mais 21% de pastagem
de modo que a total das fazendas brasileiras ocupadas ocupa menos de 30% nacional. A legislação brasileira, como nós vamos ver pela maravilhosa ministra Isabela Teixeira, que é o Código Florestal mais rigoroso do mundo, nos obriga a ter áreas preservadas que ocupam praticamente 1/4 do território nacional nas fazendas privadas brasileiras. Então, o primeiro ponto é essa comparação entre Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, a área ocupada com plantas cultivadas é 17%, nossa é 7,8%. Eles têm 19% de área reservada, nós temos 66%. O segundo ponto que eu queria comentar, considerando o tema da sustentabilidade, que é a base da nossa conversa, é a produção de grãos no Brasil. Esse número, esse gráfico que está aqui colocado, mostra que do Plano Collor até o... Por que eu uso o Plano Collor? Porque o Plano Collor foi o primeiro esforço consistente para estabelecer a economia, e alguma coisa aconteceu. Os produtores rurais trataram de buscar tecnologia para melhorar a produtividade e ganhar espaço em termos de competitividade. Aquelas colunas verdes representam a área plantada com grãos do Brasil desde 1990 até hoje. E a legenda superior mostra que essa área plantada cresceu 115%. Ou seja, nós tivemos pouco mais do que dobrou a área plantada com grãos nesses últimos 34 anos. Mas a produção, dada pela linha vermelha, cresceu 457%. Isso mostra o quê? O Brasil desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável, efetiva, que é invejável e replicável no mundo tropical inteirinho. O que é muito interessante, mas mais interessante isso, na direção da sustentabilidade, são as colunas azuis, que representam a área preservada. Não foi desmatada essa área, que equivale a mais ou menos 150 milhões de hectares, 130 milhões de hectares, porque como aumentando a produtividade na área desenvolvida e que foi incorporada, desprezando a necessidade de novas áreas desmatadas. É muito importante, porque é sustentabilidade na veia. Esse quadro para grãos também sucede para proteína animal, para cana-de-açúcar, para café, hortaliças e outros produtos, permitindo que o Brasil seja hoje o maior exportador mundial de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina, de carne de frango, de algodão, 7 commodities. Segundo em milho, terceiro em carne suína e crescendo nos demais, inclusive em trigo, somos um importador permanente. Um terceiro ponto a tratar na linha da sustentabilidade tem a ver com a matriz energética brasileira. A matriz energética brasileira é incrivelmente renovável. As pessoas sabem que a matriz energética brasileira tem 16,8% renovável, com produtos agrícolas, etanol, biodiesel, etanol de milho, de cana, biometano, etc. Mas pouca gente sabe que 8,6% da nossa matriz energética também vem da agricultura, que é carvão vegetal, basicamente. De modo que nós temos uma matriz energética renovável em 50%, a do mundo é 15%, menos de um terço da nossa. Mas só a área agrícola no Brasil, na matriz energética, representa mais de 25%. Ou seja, a nossa área agrícola representa na matriz energética mais do que o dobro da renovável no mundo inteiro. Isso é um dado fantástico que pouca gente sabe. E pouca gente sabe também que com o biodiesel e o etanol de milho hoje avançando, nós temos hoje 17% da produção de soja virando biodiesel e 15% da produção de milho virando etanol de milho, além dos 50% de cana produzindo etanol de cana também. De modo que são dados muito importantes, aos quais se somam as apresentadas anteriormente. A floresta plantada são quase 10 milhões de hectares do Brasil e 6 milhões conservados. Ou seja, é tudo sustentável de verdade, apesar das cretinices que dizem muitas vezes que o Brasil é pouco sustentável na agricultura. O último tema que eu queria tratar aqui é o tema de reprodução de pastagem e a emissão de metano por bovinos de corte. Todo mundo sabe que os bovinos emitem metano, que é um problema sustentável. Só que os dados presentes que a Embrapa desenvolveu em termos de tecnologia de renovação de pastagem permitem, no ciclo completo da pastagem, que a emissão é menor do que o sequestro de carbono. Ou seja, nós somos sustentáveis em grãos, em culturas permanentes, em florestas plantadas
em biocombustíveis e também em pecuária de corte. Não obstante, esse padrão tecnológico não seja universal, não é todo mundo que está fazendo isso ainda, mas chegaremos muito em breve a ter uma produção de biocombustíveis e de pastagens trabalhadas que permitirão mais sequestro de carbono do que as emissões atualmente existentes. Por último, eu devo dizer que, em termos de sustentabilidade, temos defeitos no Brasil. Infelizmente, temos defeitos que não são defeitos cometidos pelos agricultores. Eu vou citá-los para a gente, a bem da verdade, como sempre fazemos aqui no LIDE. Primeiro, desmatamento ilegal. Existe, é uma safadeza que tem que ser acabada. Não é possível admitir que a gente continue tendo desmatamento. Não, até 2030 pode desmatar ilegal. Não é possível. Quanto é ilegal, tem que acabar imediatamente. É o papel do Estado. Segundo, invasão de terra e área de terra, públicas ou privadas. Invasão de terra é banditismo, tem que acabar. Terceiro, incêndio criminoso, tem que acabar. Quarto, garimpo clandestino, tem que acabar. Ou seja, o que é ilegal tem que acabar, porque nós somos uma agricultura sustentável, extraordinária, competitiva, maravilhosa, inclusive trigo. Nós importamos, desde que o Brasil existe, importamos trigo. A Embrapa tem variedades novas de trigo que nos permitirão exportar trigo daqui a pouquinho, em 2030. É uma coisa fantástica. Frutas. Nós somos o terceiro maior produtor mundial e o 25º no comércio. Podemos crescer. Peixe. 8 mil quilômetros de costa, não vendemos peixe. Leite, vendemos menos que o Uruguai. Ou seja, há um potencial de crescimento espetacular. Temos tudo para avançar, mas temos que acabar com o que é ilegal. Porque o que é ilegal é usado pelo concorrente de maneira hipócrita, como se fôssemos criminosos. Os produtores rurais não são criminosos. Criminosos que nos perturbam têm que ser eliminados. Apenas para encerrar, gostaria de dizer mais uma vez, pedir licença a todos pela figura de linguagem, que o mundo é hoje afetado por 4 modernos cavaleiros do Apocalipse: segurança alimentar, transição energética, mudança climática e desigualdade social, que pouco a gente cita. São 4 fantasmas que afetam todas as pessoas do mundo inteirinho. Quem vai acabar com isso é o agro tropical do planeta. América Latina, África, subsaariana da Ásia. Por quê? Porque nessa área que tem terra para crescer, e a oportunidade é muito baixa ainda. E quem vai liderar esse processo é o Brasil, porque somos o único país do mundo que tem uma tecnologia tropical sustentável, replicável na área tropical do planeta. Vamos torcer para o Brasil, que eu quero ser, com todos os brasileiros, campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, campeão mundial da paz, porque não haverá paz quando houver fome. Muito obrigado. Obrigado ao ministro e professor Roberto Rodrigues, um craque, sempre nos colocando aqui alertas muito importantes no nosso setor do agronegócio. Eu vou chamar agora para a sua fala a co-presidente do International Research Panel ONU, conselheira emérita do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ministra do Meio Ambiente de 2010 a 2016, Isabela Teixeira. Bom, bom dia a todos, todas. Eu tenho 2 problemas: tempo e falar depois do Roberto Rodrigues. Então, eu vou tentar ser muito eficiente aqui e falar de agricultura. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos, e em particular ao João Dória, o convite, e vou mencionar aqui 2 contextos que me parecem importantes e estratégicos para o país, onde envolve o debate da questão climática e da agricultura brasileira. Bom, o mundo está em atualização, como a gente fala, internacional, it's updating, se a gente for usar uma palavra moderna, e, portanto, também interconectado em situações muito complexas, o que significa que a gestão da crise, da chamada policrise, ela tem uma dimensão de complexidade enorme, e os sistemas de cooperação internacional, todas as arquiteturas de cooperação internacional, não dão conta disso. Bom, primeira questão é essa. Por isso, os senhores se deparam, muitas vezes, com a fragilização do sistema multilateral de cooperação com as Nações Unidas, ou outros arranjos comerciais, por exemplo, a própria fragilização da Organização Mundial do Comércio, decisões unilaterais de países que impõem restrições ao comércio, etc., etc.
Se esperava que uma crise global como a Covid possibilitasse a reorganização do sistema internacional de cooperação. Não foi verdade, não é verdade. Então, nós deveremos seguir com um mundo fragmentado e, por isso, um mundo que requer arranjos inovadores, como que a gente chama em inglês like-minded blocks, que é o caso do G20, do G7, do BRICS+. Portanto, os países vão discutir os seus interesses no sistema multilateral, mas também vão discutir no sistema fora do sistema multilateral, e isso é o caso da questão climática. Ela não mais se limita ao sistema Nações Unidas, no sistema das COPs. Tá? O G20 tem, a presidência do Brasil tem resultados muito bons em relação à discussão climática, particularmente envolvendo energia e bioenergia, e energias renováveis, e também a questão de financiamento, e por aí vai. O BRICS+, a Rússia lançou agora uma proposta de plataforma climática com sua presidência, portanto, nós teremos que acompanhar o tema internacional agindo nos vários blocos, nas várias dinâmicas de cooperação e de interesses do país. Isso significa dizer, no mundo contemporâneo, no mundo que está chegando aí, é um mundo que termina uma era, nós estamos terminando uma era no mundo. Tá? É por isso que a gente não compreende uma série de coisas, e uma nova era está vindo. Essa nova era, cerca de 3 semanas atrás, eu estava com o Ian Bremmer em Nova York, e nós estávamos discutindo isso e falamos, literalmente, se não entender de geopolítica, se não entender de clima, se não entender de inovação, estará fora do século XXI. Essa é a mensagem do setor privado, internacionalmente falando, do ponto de vista das competitividades, das relações de interesse, dos modelos de negócio. Nesse sentido, avançar no mundo fragmentado requer a gente entender que nós temos que ir além do sistema multilateral, temos que ir para uma abordagem plurilateral, portanto, os interesses de comércio são estratégicos, uma abordagem bilateral de cooperação. Então, a vinda do presidente Xi Jinping ao Brasil, agora em novembro, não só para o G20, mas para os 50 anos de cooperação Brasil-China, ali determina uma nova agenda. E ali tem um olhar, tem a questão climática. Eu estava ontem em Paris com o ministro de clima da China, e nós estávamos discutindo exatamente isso. Então, nós estamos dizendo que a questão climática veio para ficar. Ela tem uma terminologia internacional hoje chamada Climate Politics. Não é Climate Policies, é Climate Politics, e ela faz parte do novo frame de geopolítica do mundo. Tá? Eu posso assegurar aos senhores, eu estive na Ucrânia no início desse ano, e eu sei o impacto da guerra, por exemplo, no solo mais fértil do mundo, 30% contaminados por armas químicas, descontaminação de 70 a 100 anos. O desenho da inflação de alimentos já está posto, tá? Colocado no cenário internacional. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas de guerras e entender o impacto disso no nosso interesse. O outro lado, vamos agora para a minha segunda parte, envolve, efetivamente, o Brasil e a discussão climática. Nós batemos 1,5 graus esse ano, o que significa que a ciência teve todas as suas previsões, terá que rever todas as suas previsões científicas, e você tem uma aceleração das mudanças climáticas no mundo. Nenhum modelo científico previu isso. Tá? Então, a ciência, como ator político, está buscando os caminhos de entender o que aconteceu, está acontecendo este ano, quando a gente bate o pico de 1,5 graus, e, portanto, você tem dois tracks que coexistem no debate climático. O que eu chamo de keep walking, tá? Que é aquele que está voltado para a segurança energética e, portanto, o papel dos países produtores de combustíveis fósseis. Tem país reduzindo a emissão, substituindo, como o caso dos Estados Unidos, substituindo combustível carvão por shale gas e shale oil. Isso é fossil fuels. Tá? Então, você tem essa equação. No Brasil, acho que o Cristiano daqui da Shell vai falar sobre isso, o debate é sobre o futuro da indústria de óleo e gás no Brasil. Extremamente estratégico, as pessoas entendam isso. Tá? E a decisão de curto prazo dos trade-offs que o Brasil precisa tomar a decisão. O outro track é o track do give up carbon. Vamos renunciar ao carbono e, portanto, nós vamos discutir segurança climática. Um é segurança energética de curto prazo e o outro é segurança climática, pensando curto e médio prazo. No Brasil, os dois coexistem e devem coexistir. Tem que ter, para mim, uma visão mais estratégica de como é que o Brasil vai lidar com seus trade-offs e, portanto, você vai caminhar nessa renúncia do carbono, da segurança climática, para a indústria de bioenergia. O Brasil deve ser um player estratégico global, provedor de soluções em bioenergia, portanto, a agricultura entra com toda a sua sofisticação tecnológica e, mais do que isso, no processo de industrialização verde. A nova revolução industrial do Brasil passa por isso. O Brasil tem tecnologia, ativos, recursos naturais,
paz, como foi sinalizado aqui, falta ambição climática e falta o setor privado estar na sala discutindo o que interessa. Tá? Portanto, deve-se romper as bolhas de domínios de certas constituencies que acham que a crise climática é uma prerrogativa da área ambiental. Não é. Há muito deixou de ser. Crise climática tem a ver com desenvolvimento, com financiamento, com os novos rumos do planeta, com a inovação e o papel do Brasil nisso. Então, é importante que os brasileiros entendam isso, é importante que os brasileiros separem duas coisas. Uma coisa é gestão de crise, cadê o Diogo? Tá? Lidar com desastres, inundações, incêndios, isso é gestão de crise. Outra coisa é gestão de risco climático. Pensar o desenvolvimento do país considerando o aumento da temperatura e os riscos associados para isso. Nós precisamos, então, de ciência dizendo quão vulneráveis nós somos e o ciclo, presidente Pacheco, não é só do carbono. Deveria, que é estratégico, olhando para os governadores aqui, campeões de produção de alimentos, olhar o ciclo de água. Tá? E entender claramente que a gente precisa avançar, sim, num Brasil superando o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É preciso deixar esse will, esse greenwashing de lado, porque tem muito trabalho pela frente e o mundo é cheio de bad guys. Tá? Não tem só good guys, não. Tem que ter muita união nesse país e o Brasil tem que parar de falar mal do Brasil. Eu peço encarecidamente isso. Tá? Por favor, parem de falar mal do Brasil. É incompreensível que um país cheio de soluções, que temos nossos problemas, resolva falar mal de si mesmo. Vai para a terapia antes de ir para o mundo. Tá? Recomendo isso porque é muito complexo negociar com brasileiros falando mal do seu próprio país, sem entender a dimensão desse país. Finalmente, eu acho que o Brasil precisa fazer escolhas sobre o seu futuro no presente. O ministro Roberto Rodrigues falou bem sobre a questão de desmatamento. A decisão sobre o desmatamento foi no Código Florestal, em 2012, que a agricultura pactou, não precisamos de desmatamento legal, e, no entanto, outros atores entraram na sala e levam a uma discussão, para mim, completamente extemporânea, porque o Brasil é o único país que apresenta emissões de carbono ilegais convivendo com emissões de carbono legais. Isso é de uma esquizofrenia climática, vou usar, sem sentido. Tá? Porque as pessoas do bem são expostas aos criminosos. E nós temos que separar o joio do trigo, isso é uma função do Estado, tem que combater a ilegalidade. Por outro lado, nós temos que entender por onde nós vamos, e escolhas essas precisam ser feitas. Na minha opinião, minhas duas últimas observações. O Brasil precisa apostar na questão da bioenergia como um player global de provedor de soluções. 4 situações de energia estão disponíveis hoje no mundo: nuclear, eólica, solar, que é do hino chinês, e biocombustíveis, que essa gente bronzeada tem que mostrar o seu valor. O Brasil tem que trazer parceiros, mostrar suas realidades, e isso é o setor privado e o setor financeiro que precisa estar na sala. E, por fim, acho que o Brasil tem uma discussão super importante a ser feita sobre a Amazônia. Tá? A Amazônia ela tem um conceito internacional definido, que é um conceito de segurança climática. 20% das emissões de captura de carbono do mundo estão associadas à floresta tropical, que não está capturando como estava capturando no passado. Esse conceito poderá ser revisto pela ciência global. Tá? Por outro lado, a Amazônia está com um problema de desmatamento, a floresta derrubada hoje não produzirá água amanhã. Então, a questão hídrica no Brasil ela não é só um benefício global, ela é um benefício nacional. E a gente precisa pactuar um conceito nacional sobre a Amazônia. A Amazônia tem um conceito internacional definido, o Brasil não tem um conceito definido, político, sobre o que nós queremos, como queremos tratar com 60% do nosso território, com a diversidade que já foi colocada aqui. Então, nesse contexto, eu acho que a gente tem que entender que o Brasil é um país absolutamente provedor de soluções, não tem greenwashing, né, washing não, também não tem greenwashing. Tem muito trabalho pela frente, não deixem passar o que está sendo negociado, por favor, a lei de biocombustíveis do futuro é um belo início para o Brasil repactuar os seus interesses. Agora, é preciso entender, o futuro não é mais como antigamente, como diria o meu amigo Renato Manfredini, que vocês conhecem como Renato Russo. Tá? É preciso ambicionar o futuro no presente, é preciso um Brasil melhor no presente. Isso depende da gente, depende muito mais de não terceirizar o Brasil, depende muito mais desses brasileiros tomarem conta de si. Por que não? O mundo precisa de um Brasil provedor de soluções e não um Brasil que luta somente contra o crime organizado. Nós somos muito mais do que isso, como país. E a agricultura brasileira, por favor, seja contemporânea. O mundo precisa dessa segurança climática e segurança ambiental que passa por esse setor, que nós brasileiros resolvemos ter uma narrativa de polarização.
Por favor, revejam isso e trabalhem esse país nos próximos 10 anos. Já é internacionalmente conhecido como Belém Plus. O que o Brasil vai querer de uma agenda de Belém Plus? Não Paris Plus 10, mas Belém Plus. Depende muito mais da gente do que a gente imagina. Então, vamos lá, vamos trabalhar, porque esse país tem mais do que oferecer ao mundo do que a gente está vendo hoje. E eu acho sempre melhor. Eu não suporto essa discussão. Eu estava na Bahia agora, quem foi lá assim, vi na praia, trabalhando para um futuro melhor. Eu falei, vamos trabalhar para um presente melhor. Obrigada. Muito obrigada, ministra Isabela Teixeira. Eu convido agora o nosso senador, o Everton Rocha. Bem-vindo, senador, é um prazer para a sua exposição. Gostaria de cumprimentar aqui toda a mesa, nosso presidente Rodrigo Pacheco, colega senador Efraim, senador Irajá, aqui os representantes do LIDE, UOL, Folha, os organizadores, de já parabéns pelo sucesso. Alguns colegas já mandam mensagens, já estão acompanhando ao vivo o evento, já acordaram lá no Brasil, e nós temos aí esse grande desafio hoje de estar sempre nas mais diversas regiões do planeta, está fazendo essa troca, não só de experiências, mas está trazendo também o que nós temos de melhor e o que temos também de potencial, que são as mais diversas frentes que o nosso Brasil pode oferecer. E claro que nessa mesa, quando se discute a sustentabilidade ambiental e o agronegócio no país, ele é um tema que, como foi falado aqui pelo nosso sempre ministro Roberto, é um tema que em 10 minutos não se dá para se fazer, não dá para se trazer as opiniões e, claro, pontos de vistas, mas cada um dá a sua pincelada e, obviamente, você vai fazendo com que essas opiniões todas que estão sendo aqui colocadas e também dadas e tragas como experiências, elas possam ajudar na construção e também no trabalho que nós poderemos produzir no dia de hoje. Aqui na nossa apresentação eu não vou fazer essa leitura, né? Claro, só coloquei aqui alguns pontos, né, importantes aqui do nosso agro, que todos os senhores são sabedores, mas também é importante que se reforce sempre, né, essa importância hoje, não só para o PIB do país, mas também para o mundo, né, como um grande fornecedor de alimentos. E nós temos aqui esses pilares importantes que eu costumo dizer que é o tripé, que ele precisa ser compreendido como fundamental. Não dá para se pensar em agro se não tiver nesse tripé a questão ambiental, a social e a econômica. Principalmente no que trata a questão de políticas intersetoriais. Você não tem como imaginar se pensar, por exemplo, lá no Maranhão. Nós estamos ali numa região do Mato Piba. O Maranhão, o nosso Mato Piba, que é a última fronteira agrícola do mundo, nós temos ali estados da Bahia, o Tocantins, o Maranhão, né, que é lá em Balsas, a nossa sede, a nossa capital do Mato Piba, e um pedacinho lá do nosso querido Piauí, onde o querido governador Ibanez governador do DF, mas lá do Piauí, sabe da importância que nós temos para o mundo. Então, o Mato Piba, ele tem essa importância de compreender que dentro desse pilar você precisa estar ali. E isso nós já estamos fazendo na prática a discussão com os pequenos produtores, né, com as mulheres, para que você possa estar fazendo uma política mais integrativa, ou seja, você ter condição de produzir sem precisar expulsar o pequeno e sem precisar, de forma muito severa, muito dura, impor qualquer tipo de política. Então, hoje, principalmente na legislação internacional, há espaço e cada vez mais está sendo cobrado para que quem produz tenha boas práticas, né? Então, é importante a gente ter a compreensão desse tripé. Hoje nós temos aí esses desafios, que todos aqui são sabedores,
né, e aqui nós elencamos alguns deles, então, desde o desmatamento, né, a pressão da biodiversidade, a questão das mudanças climáticas, a gestão dos nossos recursos hídricos, como muito bem foi aqui citado e lembrado pela nossa sempre ministra Isabela Teixeira, quanto à questão da importância que nós temos da água. Temos muita, mas ela pode faltar e, se não estivermos atentos para essa agenda, nós vamos ter aí um problema sério no futuro bem próximo. Então, nós temos hoje as nossas, lá no Congresso Nacional, aqui liderado pelo presidente Pacheco e os colegas lá na Câmara dos Deputados, né, veja aqui o Fernando, nós temos lá, esse ano já, o Plano Safra, né, que foi disponibilizado com 400 bilhões para a agricultura empresarial. Nós temos no Congresso a nossa reforma tributária, que é permanente essa discussão, mas claro que está agora na fase de leis complementares, então é um momento muito importante, delicado, então temos que vários setores são prioritários, ou melhor, todos os setores são prioritários, então é importante se dar bastante atenção a esse tema, que agora, presidente Temer, mais do que nunca, vai ser um momento de virar a chave, porque todos sempre falaram nas últimas décadas da importância da reforma tributária. Né? Tem que se discutir, mas na hora que você aprofunda ela, claro que todo mundo quer que tenha reforma, mas sem atingir ou sem alguém, ou sem cada setor dar sua contribuição. Então vai ter que ter muita jogo de cintura, muito diálogo, muita franqueza para que essa reforma ela possa de verdade agora ser consolidada nesse próximo passo que está sendo dado neste momento pós-eleições no Brasil. Nós aprovamos o Marco Legal de Garantias, que isso foi fundamental para os negócios e principalmente na relação de tomadas de empréstimos. Eu fui, inclusive, o relator do Marco de Garantias no Congresso, no Senado, e isso facilitou muito, porque nós sabemos que hoje um dos grandes desafios do empreendedor é justamente como que ele pode fazer para ter a tomada de créditos, principalmente com a questão da concorrência com os maus pagadores. Então, assim, eu costumo dizer que nós temos ainda que ter esse momento no Brasil de discutir assim, como é que vai ser discutido o bom pagador? Porque o tomador de crédito que paga em dia, ele paga o mesmo juro, ele tem talvez mais dificuldade de tomar do que os que têm ali facilidade de mudar rápido de CNPJ e de outras garantias aí para poder tocar os seus negócios. É impressionante e isso é preciso a gente poder dar mais tipo de segurança, e o Marco de Garantias, eu acho que ele vem, eu tenho certeza que ele aperfeiçoou muito e já nós teremos aí retornos concretos na questão da tomada de crédito no nosso país. Temos a questão da lei das debêntures, né, de infraestrutura, que foi fundamental também, essa aprovação no Congresso Nacional, a aprovação do arcabouço fiscal, né, ela foi e é necessária para a questão da nossa garantia da estabilidade macroeconômica do nosso país. A lei que trata a questão da Amazônia Legal, a regularização das terras da Amazônia Legal. Temos lá a lei das pesticidas também, que foi bastante debatida e hoje é exemplo para o mundo. A formação técnica profissional do campo, que também ela vem sendo aperfeiçoada, então essa lei foi importante para que a gente possa dar, também abrir esse mercado importante e reconhecer ele. O marco temporal das terras indígenas, que é também um debate muito permanente no Congresso. Só para ter uma ideia, ministra Isabela, eu sou vice-líder do governo lá na casa e votei a favor do marco. Né? Quase eu apanho no meu partido, todo mundo quis brigar comigo, mas eu disse, não, mas não pode imaginar, e lá no meu estado eu tenho lá várias terras indígenas, mas assim, o grande problema do Brasil hoje não é ampliação de terra indígena, pelo contrário, nós temos terras até demais lá. Hoje o grande desafio é como que nós vamos levar políticas públicas concretas para os que já estão lá, para os nossos indígenas, porque hoje eu tenho exemplos claros de vários índios lá de etnias que estão lá passando fome, ou que às vezes não tem política pública concreta lá na ponta e que não é do governo A, B e C,
é do Brasil, é um problema que não tem lado, e esse problema de você sempre jogar para quem é esquerda, para quem é direita, é um grande erro, porque ali é do mundo, é nosso, mas nós precisamos tratar as pessoas, os indígenas estão lá dentro. Inclusive, eu ouvi ontem o governador Mauro falando de um exemplo muito, muito interessante que tem lá no estado dele, que eu acho que ele deve falar aqui, e que nós, né, até me coloquei à disposição de ir lá conhecer, de um território indígena de quase 20 mil hectares lá, que é explorado 1.000 e pouco, quase 2.000, hoje é explorado pelos próprios indígenas daquela região e que já está sendo gerado riqueza lá no seu estado e que já estão mudando a qualidade de vida daquela população que estão lá dentro, das populações que estão lá dentro, e que isso é fantástico para mostrar que nós precisamos avançar ainda mais nesse debate de forma muito franca, honesta, sem precisar ficar apontando quem está certo ou quem está errado. No mais, adorei a frase aqui da nossa ministra de parem de falar mal do Brasil. Nós temos tudo para avançar, como lá no meu estado, né? O Porto de Itaqui, nós temos ali áreas turísticas maravilhosas. Lá em Zurique eu tive a oportunidade de convidar e repito aqui novamente, conheçam lá os lençóis maranhenses, as nossas cachoeiras, as nossas potencialidades, porque eu tenho certeza que o agro, com o meio ambiente, com o turismo e com todo o nosso povo generoso que nós temos como fazer um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao senador Everton Rocha. Eu vou convidar agora para a sua exposição o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Senhores e senhoras, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês, saudar rapidamente aqui a mesa, Carlos, Raquel, em nome da Mariana, cumprimentar todos os empresários e empresárias, depoimento importante, forte, Mariana, e todos sejam muito bem-vindos no Mato Grosso do Sul, sempre, vários têm negócios lá, ações lá, e a gente procura sempre promover um ambiente de muita competitividade para quem acredita e tem confiança no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua fala. Cumprimentar a ministra Isabel, cumprimentar o ministro Roberto Rodrigues, com quem a gente sempre aprende muito com ambos, saudar o senador Everton, cumprimentar o nosso governador, meu irmão mais velho, como eu falo, Mauro Mendes, do Mato Grosso, ibanês, aqui presente, do DF, e em nome do Rodrigo, saudar todos do Congresso Nacional, senadores, deputados aqui presentes. E de maneira muito especial, Dória, a você, ao Johnny, ao Breno, que promovem tem essa capacidade de reunir aqui líderes empresariais e políticos para sempre um debate profícuo. E sempre minha reverência aqui ao presidente Michel Temer, presente aqui conosco. Muito obrigado, engrandecendo também esse evento. Eu vou rapidamente aqui fazer uma síntese do que já foi dito, não vou ser repetitivo, mas tentando traduzir um pouco para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, porque passamos por conceitos aqui muito importantes. O Breno começou no painel dele falando aqui sobre o que o Roberto reforçou, os 4 cavaleiros do Apocalipse, é isso, Roberto? Gostei dessa visão, e nós temos os 4 como visão de futuro, onde o Estado está muito bem posicionado dentro desses grandes temas, que são temas em qualquer mesa de discussão global. Quando a gente fala de segurança alimentar, transição energética, sustentabilidade, inclusão social, todos aqui abordados. Nós temos uma visão muito clara das nossas políticas públicas, lastreados nesses grandes temas. E um Estado que baseou o seu programa de governo em 4 grandes eixos: digital, verde, próspero e inclusivo. Fazem conexão total com esses 4 temas globais que estão aqui. E dessa maneira a gente atravessou esses últimos 15 anos com essa transição que vocês estão vendo aí. A última coluna da primeira metade do slide é só a variação do ano de 23 para o ano de 24. Mas quando você pega a gestão de território do Estado de Mato Grosso do Sul, de 2010 para 2024, e o Roberto mostrou aqui, em função da produtividade, o que aconteceu com a produção brasileira de uma maneira geral, e no Mato Grosso do Sul não foi diferente.
além de área, produtividade. Floresta plantada talvez seja a grande ação do momento. A Suzano é uma grande investidora, mas está lá Eldorado, está lá a Bracel, está lá a Arauco, né, com investimentos robustos dentro do Estado, transformando aí 1,5 milhão de hectares, vindo de pastagem degradada. É só olhar a primeira linha dos 2 quadros. São mais de 4 milhões de hectares que saíram do sistema produtivo de baixa produtividade, basicamente pecuária extensiva, para sistemas produtivos de alta produtividade. Agricultura, floresta plantada e agora produção de citros, nova fronteira agrícola, e que todas elas vêm acompanhada da industrialização. A ministra Isabela comentou aqui da industrialização baseada e verde, né, que a gente tem total sintonia com essa ação. A reforma tributária no Congresso Nacional talvez vá nos impor uma mudança muito considerável de posicionamento de cada Estado. Discussão e incentivo fiscal não serão mais regra para poder atrair investimentos de industrialização ou serviço. Será a capacidade que cada Estado tem de fornecer infraestrutura, competitividade e dentro daquilo que naturalmente ele já se coloca como diferencial para poder oferecer ao empresariado de uma maneira geral. E, nesse sentido, a gente tem uma ação extremamente vigorosa na atração de indústrias. Temos esses 4 grandes setores, né, o setor florestal, de bioenergia, citros, como eu falei, chegando e aportando no Estado, muito em função do greening de São Paulo, mas é uma realidade que a gente tem que olhar com atenção, porque muda também um posicionamento estratégico do Estado, e as proteínas animais, que sempre foi um forte, mas expandindo agora com as cooperativas também do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, com as empresas de transformação da pecuária bovina, frango, suíno, que o Brasil é líder global em produção e exportação. E o Estado se posicionou dentro desse sistema para poder, sem dúvida nenhuma, buscar aquilo que a gente quer ver em qualquer sociedade, que é desenvolvimento e inclusão social. Os grandes projetos de infraestrutura, e aqui também nós temos empresários do setor, terão no Mato Grosso do Sul uma carteira extremamente vigorosa. Nós estamos falando já de 10 bi realizado em concessões rodoviárias. Tão importante quanto as estradas são as infovias digitais. No primeiro bloco, nós ouvimos falar aqui do sucesso brasileiro em relação a todas as transações digitais, e a gente ainda carece de infraestrutura para que isso ocorra de maneira mais célere, e por isso uma PPP que envolve a cobertura dos 79 municípios com mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica, termina esse ano. O Mato Grosso do Sul passa a estar absolutamente conectado com o mundo, desde a fazenda, desde o campo, desde a digitalização do agro até as áreas urbanas e principalmente os serviços públicos em saúde, em telemedicina, em educação, com os boards eletrônicos dentro da sala de aula, na segurança pública, tema falado aqui também. E os novos projetos que continuam, agora estamos negociando, né, Mariana, dia 5 ou 6, na Bolsa de Valores, 5,7 bi de CAPEX para 870 quilômetros de rodovias federais e estaduais, e toda uma negociação de investimento em hidrovia, as rodovias, ferrovias, que são absolutamente imprescindíveis para esse conjunto de investimentos que estão acontecendo no Estado. E os projetos sociais também, como hospitais, como escolas, que têm e geram interesse a partir de bons projetos dentro da área social. O resultado disso é o desenvolvimento social. Nós ouvimos aqui a baixa taxa de desemprego brasileira. Lá no Estado nós estamos com 3,8, uma das menores taxas de pobreza extrema do país, e ainda assim nós vamos perseguir a eliminação da pobreza extrema no país. Nós não podemos admitir, num Estado como o nosso, ainda existir pobreza extrema, e nós vamos buscar isso através da inclusão, e um crescimento que se traduz em bem-estar, renda média maior e elevada para a nossa população de uma maneira geral. E falando do meio ambiente, e a gente não tem como separar desenvolvimento, a economia, do social e do ambiental, o conceito clássico de sustentabilidade, a gente resolveu também, ministra Isabela, a se posicionar nos 3 grandes eixos, água, biodiversidade e balanço de carbono, de uma maneira extremamente proativa e atrelando isso a políticas públicas que premiem
a políticas públicas que levem pelo bolso a responsabilidade de todos que, de alguma forma, têm uma conexão com a preservação, saindo de uma lógica punitiva para uma lógica de valorizar os ativos ambientais. E a gente tem feito isso de uma maneira a usar diferentes instrumentos, como estão à direita ali, para que a gente possa premiar essas ações. Nós estamos falando de induzir e diminuir carga tributária de sistemas produtivos absolutamente mais eficientes, e aí quando o novilho precoce, quando produtividade de grãos, quando a bioenergia oferece na produção produtividade e menor geração de carbono ou um balanço mais favorável, são premiados por isso. E no ano que vem talvez a gente lance, talvez não, vamos lançar no primeiro trimestre, um dos programas mais ousados em relação à preservação de biodiversidade no Pantanal, que é o pagamento por serviço ambiental a partir dessa lógica. E dentro da lei, aqueles que resolverem a preservar vão ser remunerados por isso também. Então, a lógica do incentivo é a lógica que vai prevalecer e, por isso, nós constituímos o Fundo Pantanal, que tem recebido recursos do próprio governo, com orçamento próprio, calibrado, para que a gente faça essa política. E nós vamos caminhar para ter um estado carbono neutro em 2030. E isso também é um ativo ambiental. Isso também, com a contribuição de todos esses setores e com a indução da política pública para chegarmos lá, nós vamos buscar posicionar o Mato Grosso do Sul dentro dessa lógica e trazer isso também para o ambiente econômico, né? Remuneração desses processos para o Estado, transformado em política pública para a sociedade de uma maneira geral. Então, meio ambiente também é recurso econômico, assim deve ser, para que a gente dê sustentabilidade para esse projeto, e o Mato Grosso do Sul está preparado para essa nova onda, essa geração, como muito bem disse a ministra aqui, que não é mais só do Estado ou do Brasil, ela é global, e a gente tem que continuar e falar muito bem daquilo que nós construímos. Muito obrigado a todos, que a gente tenha um excelente dia de trabalho. Muito obrigada ao governador Eduardo Riedel. E agora eu chamo o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, para fazer sua apresentação. Por favor, governador. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes aqui, de forma especial, peço licença e cumprimento todas as autoridades em nome do nosso presidente Michel Temer e todos os empresários e empreendedores, em nome do organizador, presidente de honra do LIDE, nosso querido governador de São Paulo, João Dória, e sempre gentil e grande cavalheiro na nossa recepção. Meus amigos, estamos aqui nesse painel para falar um pouco sobre o agronegócio brasileiro e sobre o tema da sustentabilidade, a sustentabilidade global e do nosso país. Quando nós falamos em agronegócio, é importante reconhecer o importante papel que ele tem para o nosso país, para a economia brasileira. E quando se fala em agro no Brasil, não podemos deixar de levar em consideração o papel que o meu Estado, que eu represento hoje aqui, na condição de seu governador, tem nesse contexto. Eu me lembro que durante muitos anos, muitas décadas, o Brasil foi conhecido ao redor do planeta como o país do futebol. Década de 70, década de 80, década de 90. Durante muitos anos, nós dominamos a cena, chegamos a ser 5 vezes campeões mundiais. Até a década de 80, o Brasil era um importador líquido de alimentos. O que aconteceu nesses anos que o país do futebol foi perdendo a sua importância, perdendo o protagonismo internacional, e, ao mesmo tempo, nós conseguimos sair, em 40 anos, de ser um país importador líquido de alimentos para ser o maior exportador de alimentos do planeta. Não cabe aqui agora fazer uma reflexão sobre o que aconteceu no futebol, mas eu tenho absoluta convicção, o meu tempo não começou a marcar, por favor. O que aconteceu no futebol, mas no centro dessa reflexão certamente estaria a falta de profissionalismo, de seriedade que muitas vezes o futebol foi conduzido no nosso país. Outros fatores certamente estarão lá,
Mas cabe aqui, sim, fazer uma reflexão. O que aconteceu no Brasil em 40 anos que nós saímos dessa posição de importador para o maior exportador? Temos ali a grande contribuição da nossa Embrapa, que trouxe uma tecnologia para conquistarmos uma grande área da nossa nação, que era o Cerrado brasileiro. A partir dali, começamos a construir essa trajetória que hoje honra a todos nós brasileiros e o importante papel que a produção de alimentos tem no contexto global. Entretanto, o papel do Estado para prover infraestrutura foi algo que, ao longo de tantos anos, deixou de acontecer na mesma velocidade que empresários e empreendedores desbravaram grande parte do nosso país e construíram esse gigante que é o agronegócio do nosso país. A falta de investimento público de forma consistente para vencer os principais gargalos de infraestrutura está hoje entre um dos riscos que esse grande setor tem. Não podemos deixar de reconhecer algumas importantes iniciativas que estão sendo feitas no país, mas todas elas, e a maioria delas ainda distante da nossa necessidade, da nossa realidade. No estado de Mato Grosso, hoje, nós temos talvez as duas maiores e importantes obras de infraestrutura que estão acontecendo no país. O governo de Mato Grosso assumiu uma concessão privada, está duplicando 850 quilômetros de uma rodovia federal, que foi colocada em concessão para iniciativa privada, que não conseguiu, por fatores adversos, cumprir com o elemento contratual, e o governo de Mato Grosso assumiu e, nesse momento, faz frente a esse investimento. Do outro lado, nós temos a Rumo, que está hoje no sul do estado, uma importante ferrovia que também, por iniciativa estadual, está fazendo mais 630 quilômetros, chegando à parte central do Mato Grosso, para que com ela nós tenhamos uma melhoria substancial da logística. Quando nós olhamos esse cenário que coloca o Brasil, e aqui muitos números foram retratados por todos que nos antecederam, nos dá certeza que esse importante setor, que está presente em todos os estados brasileiros, o Brasil tem muitas potencialidades, tem muitas empresas importantes, mas como setor, o agronegócio é o único setor que está presente em praticamente todos os estados, em todas as suas dimensões. O estado de Mato Grosso lidera esse setor com o maior PIB agrícola, com o maior valor bruto da produção, mas nós temos que reconhecer que nós temos algumas fragilidades que a mim me preocupa e que tem que ser objeto de algumas discussões mais profundas por todos nós brasileiros. Nós temos um problema de ilegalidades ambientais do país. Essas ilegalidades, somadas às narrativas internacionais que são feitas contra o nosso país, alimentadas a partir desse ponto, sempre nos traz um cenário de risco. No Brasil, há muitos anos estamos convivendo com o tal do desmatamento ilegal. Nós temos a lei ambiental brasileira, uma das mais protetivas do planeta, porém, alguns poucos insistem em não cumprir, gerando imagens que prejudicam o nosso país, prejudicam o nosso comércio internacional e nos prejudica dentro de um cenário de sustentabilidade que nós praticamos, mas que muitas vezes essas narrativas nos prejudicam. Nós temos um outro problema sério na infraestrutura e principalmente de armazenagem. Existe um déficit gigantesco de armazenagem no país. Nós temos problemas com a falta de um seguro agrícola robusto, que possa nos livrar de algumas dos grandes riscos, principalmente esse trazido pelas mudanças climáticas, e que é uma realidade que não temos mais como fugir delas. Se nós tivermos um problema mais sério no clima do nosso país, isso afetar de maneira mais substancial o agronegócio brasileiro, pode trazer graves consequências à economia do país. Todos aqui conhecemos a importância que ele tem no saldo da balança comercial, nas exportações do nosso país, e isso poderia ser traumático para a estabilidade da nossa moeda e da própria economia brasileira. Portanto, meus amigos, eu vejo que, entre oportunidades e desafios, o Brasil está bem posicionado. Entretanto, temos que fazer a nossa lição de casa. Temos que criar soluções rápidas, presidente Pacheco,
para combater definitivamente as ilegalidades ambientais. Não só as ilegalidades ambientais, mas tantas ilegalidades que são cometidas no nosso país. De alguma forma, da cultura brasileira, nós nos acostumamos a conviver com alguns problemas e, de uma certa forma, amenizamos as suas consequências e não tomamos medidas definitivas e realmente abruptas para romper com o ciclo de alguns tipos de ilegalidades. Quando nós falamos em sustentabilidade, essa palavra tão repetida em todo o planeta, tão discutida ao longo de 28, vamos para a 29ª Conferência das Partes do Clima, mas ao longo de tantos anos, os grandes países do planeta não fizeram a sua parte. Basta olhar o número de 2023, o consumo de carvão bateu o recorde em 23. O carvão sozinho é o principal contribuinte para a emissão de carbono nesse esforço global que nós fazemos para evitar as mudanças climáticas. Mudanças climáticas representam um risco para a sobrevivência, para a paz mundial, para a produção de alimento em todo o continente, todos os continentes, e o Brasil, que tem hoje uma posição muito importante, ele pode ter consequências muito graves a partir dessas mudanças. Portanto, o Estado de Mato Grosso, que eu represento hoje, é um Estado que ele é gigante em preservação, nós temos 60% do nosso território totalmente preservado, e somos o maior produtor numa extensão de mais de 903 mil quilômetros quadrados. Se nós fôssemos um país, seríamos sozinho o maior produtor, o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Chegamos a superar mais de 100 milhões de toneladas na safra 22-23. Tivemos um problema de clima, caímos um pouquinho, mas temos expectativa de continuar crescendo e nos próximos 10 anos podemos dobrar essa produção sem derrubar uma única floresta ou nenhum palmo de terra que não esteja dentro daquilo que permite a lei brasileira. Todos conhecem um pouco dos números, somos o maior produtor de etanol de milho, milho, soja, algodão, gado e tantas outras produções que estão crescendo de forma muito acelerada, inclusive algumas delas lastreadas na própria agricultura familiar, como é o caso do café. O Estado de Mato Grosso ele tem hoje um PIB em crescimento, é a segunda maior taxa de desemprego hoje do país. O IBGE mostrou recentemente que nos próximos 50 anos, o mundo, todos nós sabemos, vai enfrentar um problema de decréscimo de população. No Brasil, a partir de 2042, nós teremos já o início de um processo de diminuição da nossa população. E o único estado brasileiro que até 2070 vai ter um crescimento populacional é o estado de Mato Grosso. Face às perspectivas que tem, pelo grande território que tem, pelo agronegócio em expansão, trazendo muitas oportunidades, investimentos em infraestrutura. O governo de Mato Grosso tem hoje um grande pacote de infraestrutura em curso a partir de investimento. Estamos investindo todos os anos, nos últimos 4 ou 5 anos, em torno de 20% daquilo que nós arrecadamos na forma de impostos. É o maior investimento líquido feito pelos entes subnacionais de forma sustentada. Governador, as oportunidades... as conclusões para a gente ganhar o tempo. É que o senhor realmente ficou com um tempo um pouco maior, mas a gente está contabilizando aqui. Estou terminando, então. Muito obrigado. As oportunidades do Estado estão na produção de alimentos, na indústria de proteínas, mineração, infraestrutura, e agora estamos levando a B3 um pacote de concessões rodoviárias de mais de 2.000 quilômetros, numa parceria com a iniciativa privada, para manter o crescimento da nossa infraestrutura e dos investimentos necessários para fazer frente a esse importante setor que é o agronegócio do nosso país e do nosso Mato Grosso. Agradeço aqui a oportunidade e tenho certeza, se nós fizermos a lição de casa, não vai acontecer na nossa agricultura o que já aconteceu no nosso futebol. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, governador Mauro Mendes. Vamos agora para um breve debate, conduzido aqui pela Raquel e pelo Marcos. Eu sugeri que vocês façam as perguntas, porque como o tempo vai estar bem corrido, sumarizar isso nas perguntas de vocês. Então, muito bom, Johnny. Vamos lá. Então, eu vou diretamente aqui falar para a ministra Isabela Teixeira. Ministra,
Eu já ouvi da senhora que o domínio da agenda climática está passando hoje pela política, pela economia, e que é uma agenda de poder, né? E também a senhora colocando a importância do papel de países emergentes como o Brasil dentro desse cenário e dessa discussão. Eu gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco aí, explicasse um pouco qual que seria o papel privado junto com o papel público para que essa agenda brasileira tenha um maior destaque, uma maior projeção. Vamos lá. Eu acho que você capturou bem, nós estamos falando de uma questão de poder, mas não é só poder político, geopolítico, é um poder tecnológico, um poder de financiamento econômico, de competitividade, de produtividade, de inovação, de inclusão social. Então, o setor privado, quando a gente fez o Acordo de Paris, eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira, o Brasil foi um dos 5 países estratégicos para ter o acordo, né? O Acordo de Paris ele tem uma bela arquitetura para trazer os países globalmente, mas ele não entra profundamente, por exemplo, nas questões de instrumentos financeiros. E, obviamente, 10 anos depois, o setor privado, o dinheiro do setor privado é essencial para você construir soluções. Então, o setor privado deve entrar, na minha opinião, não somente para financiar, ele tem papel, ele tem que alavancar as soluções, porque ele permanece no jogo. Então, nós temos que rever modelos de negócios, nós temos que entender, como foi colocado aqui, o papel do comércio internacional, entender que os custos precisos do produtor nacional precisam ser transformados em preços nos mercados consumidores, e isso requer cooperação, novos alinhamentos entre o público e o privado. O governo não faz... E mais uma coisa importante que eu não mencionei, é preciso, na governança climática, você ter poder de convocação do país. Não é uma autoridade subordinada, a administração indireta tem poder de convocação. Convening power no mundo hoje tem a ver com as big techs, tem a ver com inovação e tecnologia. O setor privado é aquele que literalmente entende como isso tem que ser absorvido, como é que isso tem que ser coordenado e também ser um facilitador da relação federativa no Brasil. Isso está fragmentado, não adianta falar só do federal sem falar do nacional. Os governadores precisam estar sentados à mesa, os prefeitos, enfim. Como é que você vai lidar com os desafios de mitigação, com os desafios de adaptação? Vou dar só rapidamente um exemplo que os 2 governadores falaram: o desmatamento legal, a supressão de vegetação. Uma coisa é o ilegal, tá, que tem que ser combatido, e outra coisa o que o próprio Código Florestal autoriza. Essa cota de carbono do legal vai competir com a cota de carbono dos outros setores econômicos, quando você entra agora na trajetória de cortar emissões realmente por causa dos compromissos de Paris. Então, poderá onerar ou acelerar, causar que outros setores econômicos devam acelerar a sua descarbonização por conta dessa cota de carbono que está associada a um desmatamento legal. Então, o Brasil terá que fazer uma grande equação política, econômica, estratégica, e o setor privado deve estar sentado à mesa, não só ouvindo, né, sabendo construir, porque, como foi dito aqui, quem continua o jogo, quem traduz políticas públicas em geração de riqueza, passa pelo setor privado e por uma boa regulação. Então, está na hora das pessoas entenderem que clima veio para ficar, não é uma coisa de performance midiática, é uma coisa de interesse e desenvolvimento, e o Brasil é um país vulnerável, sim, tá? Como mais de 70% dos países do mundo são vulneráveis à questão climática. Obrigado, ministro. Raquel. Queria aproveitar a presença do presidente Rodrigo Pacheco, direcionar uma pergunta para ele. Presidente, por que a autoridade climática ainda não foi criada? É responsabilidade do governo federal, do Congresso? Em que ponto está esse processo? Bom, essa foi uma ideia concebida no governo Lula. A ministra Marina Silva faz o desenho em relação a essa forma de governança em relação à questão do clima, sobretudo em função da pressão advinda de eventos climáticos muito severos e que impõem, de fato, uma reação normativa à altura. Na última conversa que tive com a ministra Marina Silva e com o próprio presidente, coincidentemente foi com ambos, né, no evento da Organização das Nações Unidas, na Assembleia Geral, acho que foi a 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, havia a iniciativa, através de medida provisória, de 3 organismos, de 3 entidades, que vão de um conselho até uma autoridade climática, mas ainda isso não foi, imagino, plenamente concebido, também não foi negociado com o Congresso Nacional, mas eu espero que, vindo a medida provisória, e reconheço
nessa iniciativa as melhores das intenções em relação à posição do Brasil de ter uma governança adequada em relação a esse tema. Terá de nossa parte no Congresso Nacional toda a colaboração e todo o estímulo para que isso aconteça. Muito embora nós temos que ter muita cautela, e em diversos momentos de crises nacionais há sempre uma tendência da criação de organismos, da criação de fóruns, né? E dizia Tancredo Neves, quando não se quer resolver um problema, você cria uma comissão, né? Você fala, vem um problema para você, eu vou criar uma comissão para poder tratar. Obviamente que as comissões são muito úteis, né, no dia a dia, especialmente no nosso do Congresso Nacional. Mas o que precisa haver, de fato, é uma efetividade no cumprimento de leis existentes. Não necessariamente alteração legislativa, criação de organismos, é algo eficiente para se combater um determinado problema. No caso ambiental, por exemplo, é bom que se diga, aproveitando o meu tempo para isso, o Brasil, como foi dito aqui por alguns expositores, é um país que tem 85% de sua matriz energética limpa, 66% do nosso território é preservado em estado natural, a pujança do nosso agronegócio advém de uma produção em cerca de 20% do nosso território nacional, e nesses 20% nós somos capazes de sermos líderes na produção de café, de algodão, de celulose, de suco de laranja, de açúcar, de gado bovino, e aí vai uma série de ativos, né, de riquezas geradas nesse universo a partir do incremento de tecnologia, vindo inclusive da criação da Embrapa, há 50 anos atrás, que permitiu que houvesse essa inovação no campo. Então, toda a capacidade do Brasil se dá com preservação de 66%, com uma lei ambiental muito protetiva, desde o Código Florestal até a Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, e agora num processo muito contundente de transição energética. Foi aprovado o projeto do hidrogênio verde, aprovado o projeto do combustível do futuro. Nesse mês nós devemos debater o projeto de transição energética, o PATEM, que já veio da Câmara dos Deputados. Também o mercado de crédito de carbono, nas próximas semanas nós devemos ultimar, já nas duas casas foram aprovados os projetos, respectivos projetos, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, o que precisa haver é a efetividade no cumprimento da lei. E algo que também nos gera alguma preocupação é o fato de que, nessa produção do agronegócio do Brasil, agora por interesses outros, vem algum tipo de embargo a pretexto de desmatamento florestal. E, na verdade, é muito importante o governo brasileiro defender o agronegócio do Brasil, estabelecendo a diferença entre desmatamento ilegal, que é algo marginal, clandestino, fora da lei, que existe no Brasil, infelizmente, que precisa ser combatido, com a supressão vegetal, que é algo permitido pela lei, permitido pelo Código Florestal, autorizado pelos organismos ambientais e que faz parte do processo produtivo de qualquer país. E não há essa dicotomia, não há essa separação ainda desses conceitos por parte da União Europeia, o que impõe certo sacrifício ao Brasil nas suas commodities e certa preocupação dos produtores do Brasil. Mas o fato é que, no final, para concluir, o que se precisa ter em todas essas discussões, essas dicotomias entre ambiental e produção, entre indígenas no marco temporal e de produtores e tantas outras situações, é uma palavrinha simples, é o bom senso, a sensatez que faz com que se dê solução a todos esses conflitos da melhor forma possível, e nós temos instrumentos legislativos para isso. Marques, obrigado, presidente. Em respeito ao tempo do próximo painel, acho que você tem uma última pergunta ao Roberto Rodrigues. Eu vou abrir uma pergunta rápida ao Luiz Paulo Barreto, da Paper Excellence, e assim a gente encerra esse painel. Perfeito, então, Jânio. por favor. Vamos lá. Então, ao professor Roberto Rodrigues, eu queria perguntar o seguinte: professor, como falado aqui, o Brasil tem uma das agriculturas mais sustentáveis, mais tecnológicas, produtivas e de baixo carbono do mundo, né? E que precisa se inserir mais na cadeia global. Eu queria saber como é que a gente pode avançar nesses padrões de valorar a riqueza desse agronegócio brasileiro e também respeitando ainda mais a biodiversidade e os serviços ambientais. Marques, obrigado pela pergunta. São dois temas principais. O primeiro, eu já toquei na minha palestra, assim como o governador e também a ministra Isabela Teixeira, acabar com o que é ilegal. Porque o nosso concorrente
de maneira hipócrita, digamos assim, diz que não vai importar no Brasil porque não tratamos do meio ambiente. Não é verdade. Todo brasileiro, todo produtor rural, defende o meio ambiente até por necessidade. Se nós não cuidarmos das nossas fazendas, elas vão desaparecer, tratadas pela erosão e pelas condições naturais. Então, o produtor rural brasileiro é ambientalista por definição. Na veia ele é ambientalista. Mas o desmatamento ilegal, a invasão de terra, o incêndio criminoso, o garimpo clandestino, essas coisas todas são usadas pelo concorrente como se fossem feitas pelo produtor rural. Não é verdade. Mas o consumidor não sabe se a Amazônia é feita por um produtor do Rio Grande do Sul. Essa confusão é colocada e isso, de maneira hipócrita, elimina a nossa condição de concorrer. E aí surgem legislações e regras que são defendendo o meio ambiente, que todos nós defendemos, como se fosse uma coisa exclusiva do concorrente. E o segundo ponto, Marcos, é comunicação. A gente tem uma dificuldade de comunicar enorme. Nós, na agricultura, falamos sempre para nós mesmos como somos lindos. Mas não adianta nada falar que somos lindos se não falamos para quem é fora da agricultura. Aqui eu lembro sempre de uma história que eu repito com frequência. Uma vez a grande Catherine Deneuve, uma atriz francesa maravilhosa, recebeu o maior prêmio europeu do cinema chamado Molière Award e dedicou o seu prêmio aos agricultores franceses. Fiquei com uma inveja louca, porque qual é o artista brasileiro que dedica seu prêmio à agricultura? E um repórter perguntou, mas como uma diva do cinema, uma mulher maravilhosa como você, dedica seu prêmio a agricultor? Ela respondeu, como é que o senhor acha que eu estou viva? Quem me alimenta? Quem me veste? Quem me perfuma? O senhor mesmo está escrevendo um papel para o jornalista, papel é agricultura também. Tudo é agricultura, por isso eu dedico esse prêmio à agricultura. Quem me dera que uma linda artista brasileira dedicasse um prêmio de cinema à agricultura brasileira, que também a sustenta. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Roberto. A última pergunta, então, o Luiz Barreto, da Paper Excellence. Luiz, se você puder dirigir sua pergunta, escolher a quem a dirige para a gente ganhar o tempo aqui. Claro, obrigado, muito obrigado. Dirigir ao presidente Rodrigo Pacheco. O Brasil fez um grande esforço de trazer capital estrangeiro, de se tornar uma potência agrícola mundial. Isso aconteceu com muita tecnologia, com muito trabalho, com muito esforço, e com muito capital estrangeiro também. Mas, recentemente, tem se colocado em discussão no Brasil a questão da propriedade de terras por empresas estrangeiras, mesmo quando essas terras estão inseridas dentro de um negócio, dentro de um complexo industrial, e não apenas a compra da terra individual, isoladamente. A prevalecer esse tipo de entendimento, nós não podemos perder esse capital estrangeiro, que a tanto custo veio para o Brasil? Bom, muito obrigado por sua pergunta. Primeiro, uma premissa fundamental de que o capital estrangeiro é essencial para o nosso desenvolvimento, e o trabalho exercido pelas instâncias de governo, pelas instâncias de Estado, devem sempre ser combinadas nesse sentido de atração desses investimentos. Há liquidez no mundo, não há tantos locais seguros para se alocar investimentos, e o Brasil realmente tem que se mostrar como um país apto a receber esses investimentos a partir de instituições fortes, de uma democracia consolidada, de um sistema financeiro que discutimos aqui com o presidente Roberto Campos Neto, um sistema financeiro inovador, digital, tecnológico, seguro. Então, esse ambiente de demonstração, isso precisa ser reverberado através das instâncias de Estado e instâncias do governo. Eu cuido sempre disso nas agendas internacionais que faço, e tanto ao receber chefes de Estado, chefes de governo, parlamentos do mundo no Congresso Nacional, quanto nas visitas internacionais que fazemos, sempre dizer desse ambiente do Brasil, de marcos legislativos muito importantes e inovadores, como foi a autonomia do Banco Central, a capitalização da Eletrobras, o marco legal do saneamento, o marco legal do gás, o marco legal das ferrovias, da cabotagem, uma nova lei de falências e recuperação judicial, uma nova lei de licitações. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso dever de casa para tornar o país um país mais atrativo, além das reformas constitucionais que fizemos, sobretudo da Previdência e agora a reforma tributária. Particularmente em relação a esse tema da venda de terras para estrangeiros, a posição do Senado Federal foi externada e materializada
por ocasião de um projeto de lei de autoria do senador Irajá, do Tocantins. Eu fui o relator dessa matéria no Senado Federal no ano de 2019. Ao final do ano de 2019, o Senado se pronunciou a partir desse projeto de lei aprovado no Senado e enviado à Câmara, basicamente reconhecendo a legitimidade e o interesse nacional da venda de terras para estrangeiro, obviamente, com limites impostos, né? Limites de nacionalidade por município, de quantidade de terra também por município, preservando 150 quilômetros da fronteira em razão de uma questão de soberania nacional, respeitando e reservando aos biomas essa impossibilidade de venda para estrangeiros de determinados biomas, mas permitindo a venda de terras para estrangeiro, reformando o ordenamento jurídico atual. Quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, houve uma resistência das duas vertentes políticas, tanto da oposição da ocasião, basicamente o Partido dos Trabalhadores, contra o projeto, e o próprio governo à época. Eu me lembro do presidente da República à época fazer um vídeo, inclusive, contra o projeto. Eu me lembro que eu era o relator, sobretudo em função de uma questão de soberania e de possibilidade de países adquirirem terras no Brasil. Então, isso acabou inviabilizando a tramitação na Câmara dos Deputados. Eu reconheço essa dificuldade política que foi gerada na Câmara dos Deputados e que nós, no Senado, acabamos não enfrentando tanto, porque como o projeto foi apresentado e eu acho que ninguém acreditava que pudesse ser votado, ele acabou sendo votado e aprovado. Mas a fase atual é essa, há um pronunciamento explícito do Senado de que a lei atual pode ser revista para uma lei mais moderna que permita a venda de terras para estrangeiro, reconhecendo que atualmente há esta vedação, mas há hoje um contexto político que precisa ser amadurecido no âmbito da Câmara dos Deputados. E se a Câmara se pronunciar, obviamente, com qualquer alteração que a Câmara fizer, nós, obviamente, estaremos aptos a apreciar também no Senado novamente. Ótimo. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Foi bom até o senhor mencionar o senador Irajá, porque ele participa agora do próximo painel, pode entrar um pouco nessa questão que o senhor mencionou. Em respeito ao nosso tempo para o próximo painel, eu peço